Oi, segundo ano. Queridos, eu vim aqui nessa aula extra para tirar algumas dúvidas sobre o andamento da apostila, ok? Então vamos lá, vamos revisar, né, para vocês terem o melhor conteúdo possível, ok? Então vamos lá, prestem atenção. Meus amores, nós tivemos uma aula que falamos sobre Henri Matisse. Ele era um pintor, né, de pintura plástica. Ele ficou idoso e aí ele teve artrite, ele não tinha mais aqueles movimentos precisos para fazer uma boa pintura. Ele não se deixou levar por isso, continuou com a mesma vontade de produzir arte. O que ele fazia? Ele pintava papéis com tinta guache, recortava as formas que estavam na sua cabeça e compunha obras com colagem, recortes e colagem. Olha que legal, hein? Não é coisa boba, né? Quando a gente fala assim, vamos recortar e colar, parece brincadeira de criança, mas não é. E Matisse, ele usava cores fortes, né? Ele usava as cores primárias e alguns elementos neutros, das cores neutras, como o preto e o branco. E as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Nesta obra ele usou essas cores. Característica de Henri Matisse, as cores fortes, tá? E os elementos neutros. Nós fizemos essa aula. E aí tinha uma lição de casa. Na outra aula nós fizemos a correção. Como as figuras estão distribuídas no suporte. O suporte é onde foi feito a imagem, né? E aí nós fizemos aqui as respostas, né? Resposta, estão centralizadas. Olha aqui, ó, as imagens estão centralizadas. Não tem um pouco só de um lugar, não. Elas estão com proporção, né? Aquilo que a Pro sempre fala na aula para vocês. A pintura tem que ter proporção. Se eu tenho um suporte grande, a figura é grande. Se eu tenho um suporte menor, a figura é menor. Sempre centralizadas, né? Procurando ocupar todo o espaço do suporte, ok? Então a resposta é: estão centralizadas, estão muito bem centralizadas. Aí a questão B: a imagem sugere movimento? Gente, sim, não é? Eles estão dançando. Aí a resposta: sim, é uma dança, né? Porque eles estão aqui fazendo uma dança, estão representando uma dança. As cores são suaves ou fortes? As cores são fortes, não é? Cores fortes, né? Vermelho, amarelo, azul, cores intensas. Há linhas e pontos? Sim. Por quê? Porque todo ponto gera uma linha. Qualquer desenho é feito através de um ponto que gera uma linha, certo? Então, sim, existem pontos e linhas, certo? Aí nós vamos lá. E o que essa imagem representa? Representa uma dança, não é isso? Então, olha lá, representa uma dança, tá bom? Fomos para outra aula. Lá. E aí, nessa mesma aula, nós tivemos aqui uma lição para casa, que vocês iam reproduzir lá na página 33 e pintar com muito capricho esta obra aqui de Matisse, tá? A dança. Então, vocês iam olhar e lá na página 36 reproduzir esta imagem, ok? Aí tivemos a outra aula, né? Falamos sobre quem? Edgar Degas. Edgar Degas era um francês, um pintor também, mas ele era apaixonado pela dança, pelo balé. Ele não conseguia entender como uma pessoa pudesse ficar numa posição tão difícil, com tanto equilíbrio, né, na ponta dos pés, ter tanto suporte físico para isso, certo?
Então estudamos Edgar Degas. Aí não teve lição de casa nada, mas da página 40 até a página 46 são atividades que nós vamos fazer em sala de aula, tá? São atividades práticas, então não fizemos nada da apostila. E aí veio lá na página 47 falando sobre a dança, onde nós falamos sobre Cândido Portinari. Lembra que Cândido Torquato Portinari nasceu em 1903 em Brodowski, em São Paulo, filho de imigrantes italianos, né? Com 14 anos ele já fazia arte, né? Pintava, fazia esculturas. Aí de 1919 a 1929 ele ficou lá no Rio de Janeiro, na Faculdade de Belas Artes, né? E ele foi para a Europa e ele não se sentia feliz lá. Ele queria voltar para o Brasil e pintar aquela gente daquela cor, com aquelas cores, né? Em Paris ele conheceu Maria Vitória, que foi o amor da vida dele, né? Voltaram para o Brasil em 1931, né? E ele aplica a sua arte com motivos de transformação, porque ele era um socialista. Junto com os modernistas, eles queriam ressaltar a importância do trabalho, né, do homem brasileiro, o homem trabalhador. Ele representou vários painéis, né, e infelizmente ele morreu intoxicado por chumbo, né, que tinha nas tintas naquele tempo. Hoje não, temos tintas atóxicas, ninguém mais vai morrer por isso, né? E aí nós vimos também sobre a tela que ele pintou sobre a dança, né? E ele fez essa tela aqui que tá lá na apostila de vocês, né? Que ele fala sobre um momento importante, que as pessoas estavam muito bem arrumadas, olha, os homens com chapéu, as mulheres de vestido longo, o ambiente não era tão bem iluminado, né? Os músicos aqui, ó, no final da tela, então o nome dessa tela era O Baile, né? E aí tivemos a lição para casa, da página 48, né, que era para refletir sobre aquela tela. O que contém na imagem, como as figuras estão distribuídas, há linhas de contorno? Não, porque no modernismo não existe mais contorno, né? Aquela linha preta que contorna a imagem não existe mais. O ambiente aberto, ele é fechado, ele está iluminado, a produção é recente. Sempre justifique antes de responder, foi a lição de casa. E aí, na outra aula, nós fizemos a correção da página 48, que era aquelas questões. E aí a letra A, né? O que representa essa imagem? Uma dança, né? Ela está no centro, né? As imagens estão centralizadas, né? Existem pessoas dançando, os músicos estão no fundo, não existe linha de contorno, o ambiente está pouco iluminado, porque a luz era artificial, não tinha luz elétrica naquela época. E a produção era antiga, por quê? Por causa das roupas, né? As mulheres usando roupas de baile, roupas longas, os homens usando terno, chapéu. Hoje as pessoas não se vestem mais assim, certo? E aí veio, no mesmo dia, veio aqui a dança, né? Formas no espaço, lá na página 50, né? Que diz que a dança é uma expressão na qual usamos o corpo com movimentos, né? Ritmados ao som de uma música, né? Nós dançamos ao som de uma música. E aí eu dei até alguns exemplos para vocês de música. Falamos sobre Sivuca, que é um músico brasileiro, internacionalmente conhecido. Ele é um músico contemporâneo, de muita versatilidade, ele toca muito bem, né? E o instrumento que ele toca
é o acordeon, mais conhecido como sanfona, mas o nome deste instrumento é acordeon que Sivuca toca. E aí nós tivemos uma lição, né, no mesmo dia, lá na página 52. Em relação à dança, responda, né? Quais os elementos estruturais da dança? Que são o corpo, né, e o ritmo. Nós dançamos, usamos o corpo como suporte para expressar nossos sentimentos através de um ritmo, né? E o corpo é necessário suporte físico para a dança? Com certeza. Veja o caso dos bailarinos, né? Que Edgar Degas ficava tão preocupado como que eles conseguiam usar o corpo e ficar numa posição na ponta de um pé, pular tão alto e, né, e planar ali no ar por alguns segundos e chegar no chão na ponta de um pé com tanta elegância, né? Isso tudo requer suporte físico, ok? E aí nós fomos lá para a página 52, né? Que é muito legal essa aqui, que era substituir as figuras pelas letras e descobrir o nome do instrumento musical que Sivuca tocava. Então aqui tinha várias letras embaralhadas e cada uma delas representada por um desenho, né? Por exemplo, a letra D, o microfone. E embaixo era para responder aqui, formar o nome do instrumento que Sivuca tocava, que era o acordeon, certo? E aí, meus queridos, o restante do módulo nós vamos continuar, porque faz parte do segundo bimestre, certo? Então temos bastante tempo. Então eu espero ter resolvido todas as dúvidas de vocês, tá bom? E que tenham aí uma boa fase de descanso, né? Que Nossa Senhora de Sion proteja todos nós, e tudo de bom para vocês.